Bom dia a todos, bem-vindo a mais um Café com Forex, hoje dia 6 de março de 2024. Vamos começar mais um café e perdão, galerinha, ontem não consegui fazer o café com vocês, ontem realmente não estava muito bem de saúde, então tive que tirar um tempo aí realmente fora dos mercados e uma das coisas também que obviamente não consegui fazer foi felizmente o café com Forex, mas hoje estamos de volta, né? Hoje vou ter que ir numa consulta daqui a pouco, então por isso que eu já estou fazendo esse vídeo gravado, galera. Mas não é muito longe do nosso horário, tá? Então, preços que basicamente vamos olhar agora não vão estar muito longe, eu acho. Na hora que vocês realmente olharem, né, o Café com Forex aqui. Mas vamos falar sobre o que está acontecendo, né? E, obviamente, né, galera, a gente tinha falado bastante nos últimos dias sobre Bitcoin, né? Porque realmente foi aquele mercado que, obviamente, entregou um gigantesco movimento nos últimos dias, né? Vocês podem ver que a coisa aqui realmente né, foi fora do normal, né? Podemos dizer assim, desde ali do dia 26, né? Vocês podem ver que realmente foi um pulo gigantesco. Apesar que antes do dia 26 mesmo, né? Já tivemos, né, um pulo, uma pernada de alta aqui bem forte, né? Antes disso. Mas enfim, galera, tecnicamente, né? Uma segunda perna realmente bem gigantesca, né? O movimento que vocês podem notar aqui, em média, nessa segunda pernada de alta foi de 36%, então realmente uma loucura. Mas, né, não é só o Bitcoin que começou a ficar também aí nas manchetes, né? Outro mercado que realmente deu uma boa pancada e eu ainda avisei vocês, né? Se não me engano, na sexta-feira passada sobre o que poderia acontecer, né? Aconteceu. A gente falou muito sobre esse ouro e o que eu tinha falado para vocês é que eu tava com um cheirinho aqui, sentindo um certo cheiro e o ouro poderia entrar basicamente aí é, é, a mesma basicamente parecendo bastante o Bitcoin, né? Poderia entregar um movimento muito forte de alta por causa dos rompimentos que tivemos técnicos aqui no ouro, né? Que aconteceu e olha só olha onde estamos, né, galera? Realmente testando aqui muito próximo à alta que fizemos ali em dezembro, né? Aquela loucura que fez ali durante a sessão da Ásia, né? E estamos agora bem distante, né? Podem ver uma boa pernada bem longe agora dessa região vermelha, que era um topo de um range, tá vendo? Que loucura. E agora, né, galera, obviamente, eu acho que para quem tá querendo comprar o ouro, se caso chegue aqui perto, uma boa oportunidade aí, né, para quem tá pegando agora, se vai voltar até lá, né, galera, isso já é uma outra história, mas um movimento muito, muito legal. Mas falando de algumas notícias, inclusive falando de um dos artigos aqui da Bloomberg hoje, né? Fala aqui, né? Bitcoin e ouro atingindo máximas, né, históricas, mas são um contraste chocante para os mercados, né? E talvez você lendo isso você fique meio que confuso por que eles estão falando isso, mas realmente, galera, faz um pouco de sentido, porque a gente vendo Bitcoin e ouro, né, atingindo máximas históricas, porque isso é um contraste do que está acontecendo no restante dos mercados, porque isso está chamando muita atenção e sendo meio que uma divergência do que está acontecendo em outros mercados, né, galera? Eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, principalmente o ouro, tá? Vendo onde ele tá, mesmo vendo também os índices, né, aonde estão, né, galera? Lógico que nesses últimos dias a gente tem visto, né, esse pullback aqui no SP500, no Nasdaq, e olha só onde eles pararam, né, galera? Na região vermelha que a gente tinha mencionado já há semanas atrás. Mas o que eu quero dizer é que, né, a gente vê ouro atingindo novas máximas e SP500 nas máximas, realmente não é algo que a gente vê sempre, tá? Então isso é interessante notar. Outra coisa também é o dólar, né? Lógico, o dólar também tem caído um pouco esses últimos dias, mas também não é lá aquelas coisas, né? Mas se fosse para a gente olhar apenas os commodities, né? O ouro em si comparado com o dólar, também, né, galera, traz uma certa surpresa, né, ver aonde o dólar ainda está e ver o ouro aonde está, né, também não é algo que a gente é acostumado a ver isso, tá? Então a gente vê sim essas divergências, que é o que esse artigo da Bloomberg diz, mas é o mercado, né, galera? É o mercado, obviamente, há sim razões para o ouro estar subindo.
né, da parte fundamental, eu diria, e técnica, né, que já eu vou mostrar para vocês quais são, e né, sendo talvez esse ouro sendo o grande hedging, né. Eu já vi nesses últimos 14 anos que já estou no mercado financeiro, mais ou menos isso. E em todo esse tempo, tá, galera, eu vi muitas vezes, tá? Lógico, não muitas, tá? Dá pra contar talvez em uma mão só, mas eu já vi sim ouro dando uma boa escalada, né? Mesmo com talvez o dólar ainda segurando bem, os índices também segurando bem, mas claramente, tá? A gente ver o ouro sendo usado como um certo hedging, tá? E hedging, galera, para quem não sabe, né, é aonde investidores vão, também compram, tá? Ouro mesmo talvez estando comprados no dólar, tá? Mas caso as coisas viram e rapidamente, eles pelo menos têm essa posição no ouro que dá uma certa proteção a eles, tá? Se as coisas mudarem, né? Principalmente muito rápido, tá? Então é meio que uma segurança, você vai mesmo contra as posições que atualmente você já tem, e essa posição então te dá uma certa proteção, tá? Para que você continue segurando as posições que você tem em outros mercados, tá? Então, isso pode ser sim uma grande razão para o ouro estar subindo, na minha opinião, tá? Mas também tem a questão, né, galera, de estar aumentando um pouquinho, né? Mas aumentando um pouco a pressão nos dados de inflação, principalmente nos Estados Unidos, que está chamando um pouco de atenção, né? É, e as expectativas, né? Que era esperado cortes e tudo mais. Aí cortes já era esperado em março, já não teve e provavelmente não vai ter em março, né? Que já é semana que vem o Fed, se não me engano, e tudo mais. Aí do nada tá mudando novamente. Enfim, galera, é uma loucura que só, tá? Mas né, é aquilo que eu sempre digo, vocês não precisam ser especialistas na parte fundamental dos mercados. Eu acredito que o preço em si, acompanhando e tendo uma boa leitura dele, você já está num bom caminho, tá? Mas ver realmente essas coisas acontecendo realmente chama muito a atenção, tá? Então vamos ficar de olho, tá? Nesses dois mercados. Obviamente o Bitcoin, né? Vocês podem ver que fez uma nova máxima histórica, né? Por bem pouco, tá? Vocês podem ver que foi um movimento bem tranquilo, né? Poucos pontos acima da alta que fizemos ali em novembro de 2021. E daí sentimos uma correção pesada aqui do nada, como vocês podem ver ontem, tá? Se a gente olhar no gráfico de 1 hora, olha só isso, galera, do topo com a mínima, tá? Do nada caiu aqui 14%, né? Do Bitcoin, obviamente agora está voltando a subir. Vamos ver, porém, uma região aqui, né, que fez 2 topos, né, ali em 2021, certo? Então, não é uma região assim que, digamos, que é fácil de romper, mas realmente o Bitcoin conseguindo fechar aqui em cima, eu não descarto, tá? Aquilo que a gente já falou, né, alguns dias atrás, de talvez uma ida para 83, não, né, não dá para descartar, principalmente numa super tendência como está acontecendo agora, beleza? É isso, tá? Mas já a gente fala na parte técnica aqui e tudo mais, e aí dá pra gente falar um pouco mais, beleza? Olhando o calendário de hoje, tá, galera? Hoje ainda teremos vendas do varejo da Europa, daqui a pouco teremos às 10h15 da manhã, horário de Brasília, ADP, tá? Então, bem interessante aí. Daí teremos a decisão do Banco do Canadá, que inclusive, galera, é bem interessante ficar de olho nesse banco, viu? Porque, querendo ou não, após ele ter meio que entrado em uma pausa, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, desde julho do ano passado, né? Parece que, né, o Banco do Canadá tem dado sinais que pode sim aumentar as taxas de juros, provavelmente hoje, né? Ou no próximo mês, inclusive, que eu acho que já tem a próxima reunião ali, mês que vem já também. Então, é um banco que vocês podem ver que teve uma boa, né? Um bom movimento de alta aqui vários aumentos nas suas taxas de juros, parou em julho do ano passado, tá em 5% desde então, e parece que de novo vai fazer um outro aumento aí, porque, enfim, né, os dados de inflação do Canadá também têm mostrado pressão voltando ali novamente, e o Banco do Canadá está sentindo que isso precisa ser
combatido, tá? Bem diferente do que a gente espera, né? Talvez de um banco, até o próprio Banco da América, né? Então, é interessante ver, vamos ver o que eles vão falar hoje. Existe esse risco, tá? Não acho que talvez eles façam talvez esse aumento hoje, a expectativa realmente é que não seja hoje, mas que já possa ser mês que vem. Então, vamos ver o que o Banco do Canadá diz. Se for para eles fazerem esse aumento, acredito eu que eles já vão sim já deixar o terreno preparado, né, para essa mudança já no mês que vem. Não vão querer de nenhuma hipótese querer dar uma certa surpresa ao mercado. Então, talvez, dependendo do que eles falam hoje, talvez o mercado já comece, então, já a precificar, então, essa mudança já do mês que vem. E aí o mercado já começa a reagir, né, galera? E aí, provavelmente, na reunião do mês que vem do Banco do Canadá, é onde a gente talvez não veja nenhum movimento tão interessante, porque o mercado já fez o que tinha que fazer, já com as dicas que talvez possam dar hoje. Bom? Hoje também, galera, teremos aí o primeiro dia aí do testemunho do Jerome Powell ali no Congresso, tá? Também teremos ao mesmo horário ofertas de emprego JOLTS, basicamente bem parecido com o ADP, só que obviamente é um jeito diferente de calcular aqui, então vamos ver como que vai vir esse número aí, beleza? Lembrando, né, galera, que a gente teve, né, desde ter tido aquele gigantesco número ali em janeiro, né? Desde então a gente tem visto que os números têm cada vez caindo mais, algo que o Fed obviamente quer que isso continue. Então vamos ver se vem realmente o número. O esperado para hoje era que vem na casa de 8,9, tá? Basicamente o que veio ali em setembro, mais ou menos, tá? Basicamente, então vamos ver. Mas bem interessante esse dado aqui. E daí, lógico, a conferência do Banco do Canadá, aqui que tem que realmente ver os comentários, dados de petróleo, 2 comentários aqui de membros do Fed, e daí à noite, né, alguns dados, digamos, pequenos da Austrália, nada que eu esperaria muito grande aí. E já amanhã, né, galera, dados de importação e exportação durante a madrugada da China, e daí o Banco da Europa amanhã, né? Isso vai ser bem interessante de anotar aqui, lembrando que é esperado, né, que o Banco Central Europeu permaneça com essas taxas de juros onde está, em 4,5%, que não tenha mais nenhum aumento aí. Basicamente o mesmo comportamento que o Banco americano, né? Apesar que o Banco americano deve sim cortar suas taxas de juros primeiro do que o Banco Central Europeu. Mas, enfim, mais ou menos nessa ideia, tá? E daí, pedido de seguro-desemprego, conferência do Banco Central Europeu e segundo dia do Jerome Powell falando amanhã. Porém, tá, galera, enquanto essa fala do Jerome Powell, o principal dia, obviamente, é hoje, tá? Por ser o primeiro. Normalmente, segundo dia, ele não fala nada de muito interessante, nada muito novo, tá? É raro isso acontecer, então tenha isso anotado, beleza? Enfim, galerinha, vamos começar então a dar uma análise técnica. Na verdade, até esqueci, perdão. Mas antes de a gente pular para os gráficos, dê uma olhadinha na Axie, tá? Nossa patrocinadora, com mais de 250 instrumentos para você operar, suporte em português e tem a opção de você também fazer parte da mesa proprietária da própria Axie, que é onde você pode ter até $1 milhão e 90% dos lucros, tá? Lembrando que não tem taxa não tem taxa, não tem mensalidade, não tem nada para você entrar na mesa proprietária. Tá? A única coisa que você tem que fazer é ter um depósito no mínimo de $500 e ter uma pontuação mínima de 50 pontos, tá? Isso é algo que você consegue operando, tá? Normalmente, cada operação vai te dar uma certa pontuação, e aí você conseguindo essa pontuação e tendo $500 é onde você pode participar, então, oficialmente da Axie Select, que é a mesa proprietária da Axie. Tem uma live nossa aqui no nosso canal sobre a Axie Select, então super recomendo que você assista. E também, tá, galera, a partir de ontem, né, eu comecei já a postar um vídeo da Axie. Hoje ou amanhã deve ser outro vídeo sendo postado sobre a Axie Select. Enfim, nesses próximos dias vai sair vários vídeos aí, cada um sobre um assunto diferente, tá? Sobre a Axie Select, sobre a Axie em si e, enfim, tudo isso aí para também a gente ter uns vídeos assim mais curtos e mais profissionais aí para vocês também terem, principalmente para quem está querendo saber mais sobre o programa, beleza? Vamos lá então, vamos começar pelo dólar, galera. E o dólar, para mim, né, eu acho que a gente tá conseguindo ver algo diferente aqui desta vez, tá? Para ser bem sincero com vocês. Porque a nossa dúvida até nos últimos dias, né, era o quê? Era se esse dólar tinha apenas corrigido perto das médias para continuar a subir. Essa que era a minha dúvida.
E, obviamente, se a gente olhar o dólar nesses últimos dias, o que a gente consegue notar? Um mercado que realmente, né, galera, tá bem parado nessa região, né? Vocês podem ver que desde ali do dia 21, mais ou menos, é um dólar que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce o tempo todo. Só que o que tá aparecendo para mim aqui, né, galera, já talvez não seja mais essa ideia de talvez a gente ter mais uma onda de alta, mas sim uma onda de baixa, tá? Olhando ele bem próximo aqui nesses últimos dias, o que tá aparecendo para mim é que talvez esse dólar tenha feito aqui meio que como se fosse, tá? Como se fosse um rompimento falso em cima das médias, tá? Mas isso sendo então um pullback para o dólar então continuar a sua queda, tá? Basicamente. Então tá com certo cheirinho aqui esse dólar esteja formando um topo, tá bom? Só que quando a gente olha no 60, talvez essa ideia aumenta ainda mais. Por quê? Porque como vocês podem ver, esse movimento aqui, ó, não foi nada legal para os compradores, tá? Essa ida e depois dentro do triângulo, isso aqui sendo claramente um rompimento falso aqui no topo, certo? Depois a gente corrigiu e olha só a forma que ele corrigiu aqui dentro, tá, galera? Claro, né? Um claro movimento técnico, né? Um período chato, porém corrigindo, não subindo muito. Inclusive, se a gente pegar um FIB, ó, da máxima com a mínima aqui, ó, vocês podem ver que paramos no 38,2 duas vezes e tivemos um ataque para baixo, tá? Isso foi ontem, beleza? Tivemos esse ataque, né, para baixo, fizemos uma nova mínima, porém voltou quase tudo e agora estamos aqui de novo nessas mínimas. Então, o que dá pra gente notar, galera, é que esta região aqui, ó, é realmente um suporte daqueles, tá? Então, isso olhando pelo 60 dá para identificar, mas esse dólar, galera, se para ele realmente tirar um pouco dessa pressão vendedora dele, para mim ele tem que começar a romper altas, tá? E na minha opinião, essa alta de ontem é chave agora, tá? Essa alta da madrugada, né? Entre hoje e ontem, né? Vocês podem ver que foi 1h da manhã de Londres, tá? Essa alta. Então, para mim, tem que romper, tem que começar a tirar essa galera para tirar um pouco dessa pressão, porque na minha opinião, galera, facilmente a gente pode ver um dólar que talvez faça isso, venha e fechando abaixo dessa região vermelha, galera, pode abrir uma porta para uma boa queda para baixo aí, na minha opinião, tá? Então, fiquem bem atentos nesse dólar, tá? Para mim, se for esse o caso, tá? A gente pode vir testar o 38,2 dessa pernada aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui, perfeito. Mínima com máxima. Podem ver que o 38,2 está no 103,30, então esse vai ser provavelmente nosso primeiro alvo, tá? E depois eu diria aqui nessa região aqui do 103,00, 103 redondo sendo o segundo alvo nosso, tá? Mas olhando pelo diário, vocês podem ver que estamos, né, já ficando bem abaixo das médias já, não tá tendo aquela força que estava tendo antes. Olhando pelo 60, a única coisa que resta é um fechamento abaixo dessa região vermelha, tá? Enquanto a gente não tem isso, para mim, tem que ter uma certa cautela por causa desses vai e vem que o dólar tá dando, tá? Mas uma confirmação vai ser realmente um movimento e um fechamento abaixo dela, vai abrir portas aí para grandes movimentos alta. Agora, se conseguir, né, galera, segurar bem aqui, vir brigar com esse topo, segurar e romper, aí talvez a gente, né, pode imaginar um movimento de volta aqui para o 104,00, que vai ser o primeiro alvo, e depois lá de novo, perto do 104,20 novamente, tá? Então, mais ou menos é isso, tá? Que eu vejo aqui no dólar, duas hipóteses, mas estou mais pro lado vendedor agora, tá? Então, fiquem com isso anotado. Já o euro-dólar, galera, basicamente é a mesma coisa, né? Um euro também, como vocês podem notar, que, né, a gente falou que, né, poderia, olha só, né, briga aqui no topo do range, tá vendo? Topo do range aqui, né, fez um pré-rompimento, como se fosse, tá? Um período chato no topo dele para vir tentar romper agora, tá? A gente tinha falado dessas duas hipóteses, né? Se fosse para ele segurando e fechando em cima dessa região, poderia nos abrir para uma ida lá para cima. Se enrolasse e começasse a cair, poderia voltar facilmente aqui para o fundo do range. Mas o que a gente vê é nenhum dos dois, na verdade, né? É um mercado que parou no topo do range e agora está tentando aqui formar e segurar bem aí nessa região para continuar um movimento de alta, tá? Então isso é bem interessante para mim, né? Rompendo essa altinha que fizemos aqui, ó, ontem, alta de ontem, né? Rompendo a alta de ontem, para mim abre portas para a gente visitar o 0,890 ou até o 0,900, sendo os próximos alvos,
no euro-dólar, tá? E depois, talvez até, né, a gente pode até falar aqui de um possível 0,915, tá bom? Agora, o euro tem que ter uma certa cautela, porque lembre-se, amanhã já temos esse Banco Central Europeu, certo? E obviamente é um evento que, né, traz uma grande volatilidade para o euro, então tem que ter uma certa cautela, tá? Eu acho que qualquer operação feita no euro hoje, eu acho que você tem que pensar meio que curto prazo, né? Talvez um day trade em si, ou levar essa posição até amanhã cedo no máximo, tá? Eu acho que não é um trade que talvez você queira fazer e tentar segurar até a reunião em si e tudo mais, tá? Só se o euro, tá, galera, te dar aí em torno de 100 pips de lucro, tá? Eu acho que é algo que, olhando principalmente nesses últimos dias, não tá sendo assim tão fácil de conseguir essa quantidade de pips, tá? Mas, enfim, pelo menos essa é a minha ideia, né? Eu pensaria dessa forma, de garantir o lucro que dava e né, deixa a próxima oportunidade vir. E ver, né, galera? Agora, olhando pelo diário e sabendo que tem esse Banco Central Europeu, né, galera? Aí que tá o problema, né? Será que esse euro talvez só venha aqui nessa região de resistência para depois voltar à queda de novo, tá? Lembrando que a gente tem, sim, a possível região chata aqui de resistência, tá vendo? 0,920 mais ou menos. É complicado, né? É complicado. Mas vamos olhar o que a gente tá olhando hoje. Não vamos ficar muito querendo imaginar coisas. Vamos deixar um dia de cada vez, certo? E para hoje, mais ou menos é isso, viu, galera? Lógico que a gente ainda tem um topo de ontem para romper, mas se segurar bem aqui e realmente conseguir romper ela, para mim abre portas aí, como eu disse, pro 0,890, né? Depois a gente tá falando de 0,900 e depois o terceiro 0,920, foi o que a gente acabou de desenhar no euro. Agora, se a gente não conseguir romper essa alta, galera, vir ficar enrolando aqui, ó, é como se a gente tivesse, então, em um possível range menor desta forma também, beleza? Algo para anotar. Já Libra teve um grande rompimento, tá? Rompendo ali, olha só, né, galera? Uma boa defesa no 1,27 que tivemos ali na segunda-feira à tarde. Corrigimos, tá? Vocês podem ver que corrigimos em uma região que já, né, já tinha sido resistência, virou suporte. Veio, corrigiu nela e aí entregou mais um movimento de pernada de alta. Mas não se esqueça, viu, galera, de uma Libra que ainda está dentro de um range meio que difícil de operar, viu? Olhando pelo macro, né? Não é tão fácil. Obviamente, esse movimento acima do 1,27 é bem positivo, tá? Aqui que a gente vê na Libra, mas alguns cuidados ainda, viu? Para ser bem sincero, vocês podem ver que tem esse possível linha de tendência aqui tocando na Libra agora, né? Esse aqui pode ser uma possível uma possível primeira barreira na Libra, tecnicamente, tá? Mas, se for para Libra realmente, né? Se for para Libra romper a alta de ontem, começar e continuar o movimento de alta, tá, galera? Eu acho que o próximo alvo realmente é na região ali do 27,60, 27,70, na minha opinião, tá? Aqui na Libra. Bom, tá ficando um pouquinho melhor, parece, né? Ainda tá meio cedo de dizer, mas parece que tá melhorando tecnicamente essa Libra dólar, tá? Dá pra gente notar que talvez tá tentando, pelo menos, né? Pegando uma certa tendência, mas, enfim, pelo menos é isso. Eu ainda, sei lá, tem que ver algumas coisas aqui. Além disso, aqui tá começando a ficar melhor, tá? Vamos ver se isso mantém aqui, tá bom? Porém, grande resistência, onde está? Depois, na região aqui do 27,60, 27,60, se conseguir romper e fechar em cima dessa, né, dessa alta de ontem, beleza? Dólar canadense, lembrando que tem um Banco do Canadá hoje, então, né, então tem um pouquinho de cautela operar esse par, não se sabe, tá? Mas lembrando, tá, galera, a gente tá muito próximo desse 618, tá bom? Que tá aqui na região do 36,23. Então, mesmo que esse par faça uma nova alta, não fique tão animado assim, porque talvez ele só venha para tocar nesse FIB e já venha abaixo, tá? E aí, obviamente, eu não venderia lá, viu, galera? Lá na região do 36, eu disse, né? 36, o que mesmo? 36,23. Eu não venderia lá na cara. O que eu ia ver, né? Era talvez uma vela de gatilho nessa região, então, do FIB, ou esperar ele voltar abaixo desse 1,36 aqui, colocando stop loss na máxima, tá? Talvez seria outra coisa que eu olharia, tá? Assim, talvez nos dê uma confirmação melhor, tá? De talvez ele só ir para daí querer fazer algo assim, tá bom?
Então, talvez seja algo para pensar, mas se também não parar no 618, né, galera? Aí a gente já tá falando da região do 37,50 novamente, tá? Então, é um par que está numa tendência de alta, algo que a gente já tem comentado bastante, né? Desde o início da semana a gente já tinha comentado sobre isso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, galerinha, para ver se tem alguma outra coisa. Tentando ver se tem um... Meu canal aqui, viu, galerinha? Ficaram muito bonitinho esse canal aqui, ó. Tá? Então vou ficar de olho nele. Então é isso, tá? Vamos ver se toca nesse FIB e volta. Agora, se não tocar no FIB, ou talvez até principalmente fechando acima do FIB, né, galera? Talvez realmente ponta pra gente ir aí pro topo do canal. Talvez vir buscar 37,50. A gente tinha comentado, né? 37,50 tá aqui, ó. Então talvez, né, um movimento assim dentro do canal, até chegar lá naquele alvo também pode ser algo para pensar. Tá bom? Mas é um par que está muito firme e, de novo, eu ainda sou o comprador enquanto ele segura acima dessa região aqui, tá? Tô olhando pelo 4 horas, tá, galera? Então, enquanto a gente segura acima do 35,40 aí, ainda para mim é uma tendência realmente bem forte de alta. Beleza? Primeira coisa que, obviamente, a gente pode ficar de olho é se tiver um fechamento abaixo do canal, né? Ali já vai ser o primeiro alerta, talvez esse par esteja querendo virar, mas enquanto a gente, principalmente, segura em cima desse canal e também em cima dessa região vermelha, é de alta, sem dúvida. Ok? Dólar Yen tá naquela palhaçada ainda, né, galera? Olhando pelo diário, nada muito mudou ainda. Vocês podem ver que agora estamos sim nas médias, igual basicamente a gente esteve aqui, ó, certo? Isso não muda a tendência, tá, galera? Ainda, na minha opinião. Mas o que eu não queria ver esse dólar yen fazendo era romper essa mínima do dia 29. Tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Por quê, Thiago? Porque ele já não está fazendo novas máximas, tá? Então, tá? Isso aqui pode ser o quê, Thiago? Um grande pivô de baixa, tá? Como se fosse, tá? Você pode desenhar assim, ou você pode, obviamente, né, desenhar. Eu não tô querendo ser o artista aqui, mas enfim, vocês entenderam a ideia. Tendo já um pivô grande de alta e rompendo essa mínima, eu pessoalmente não vou gostar muito, tá? Então, enquanto segura essa mínima aqui do dia 29, eu acho que ainda tá até legal de talvez esperar esse dólar yen realmente segurar bem. Vocês podem ver, né, galera, ó, mais uma vez tendo uma boa defesa agora, ó, tá vendo? Bem parecida com o que a gente teve aqui no dia 29, tá? E o que a gente teve nos últimos dias anteriores aqui. Então, toda vez que a gente tá chegando ainda abaixo do 149,50, o dólar yen tá sendo comprado, tá vendo? Isso é interessante notar. Então, a gente não quer que isso mude, tá? Pra ser bem sincero. E pra mim, tá, galera? Se segurar desse jeito que está aí agora, ó, né? Também pode ser, talvez, também um triângulo. Que não muda muito a nossa visão, né? Meio que um triângulo é um range, só que, lógico, ele vai fechando com o tempo, certo? Mas, obviamente, isso aqui é bem interessante anotar. Segurando aqui, voltando em cima do 150, para mim pode vir buscar essa região do 150, 30, mais ou menos, onde está essa linha de tendência. Dali, talvez sinta um pullback. Se romper e fechar acima da linha de tendência, topo do range novamente, tá? Mais ou menos assim que eu olharia. Mas bem legal, viu, galera? Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que muita gente está fazendo um bom dinheiro comprando abaixo do 149,50, tá? Colocando um stop aí de, né, 40 pips, mais ou menos, e fazendo quanto aqui em média, ó, só dele voltar para o meio do range, tá fazendo quantos aqui? Tá fazendo o quê? Tá fazendo, tá vendo? 70, basicamente, quase, né? Só de voltar no meio, então, a gente tá falando aí já de um, né, quase um 2 por 1 já, então isso é bacana de ver. Então vamos ver, viu, galera? Eu acho que nada mudou tecnicamente aí no dólar yen, é um range, tá? É um range grande, e basicamente é isso, tá? Mas tá muito próximo do ponto de decisão. É isso que eu quero deixar bem claro agora, tá? Da mesma forma que a gente falou a mesma coisa aqui, ó, eu digo agora aqui no dólar yen, tá? Eu acho que estamos muito, muito próximos de saber se isso aqui é uma região de fundo e a gente em breve, nos próximos dias, vai vir romper o topo do range, ou se a gente já está falhando aos poucos e do nada a gente vai romper para baixo e pode vir buscar, não, né? Começando aí pelo 148,35, depois lá embaixo perto do 146. Isso são ideias, tá, galera? E eu não ligo de estar vendido, comprado, como aquilo que eu sempre digo para vocês, né? Não se case com uma ideia, né?
case com uma grande oportunidade. E se ele dando oportunidade de venda ou de compra, ou o que for, a gente vai pegar, tá? Então, fiquem atentos. Se você não comprou aqui embaixo, agora tem que ter uma certa paciência, tá? Ou espere, obviamente, um pullback aqui para daí pensar numa certa ideia assim. Mas rompendo essa mínima, eu pessoalmente já vou deixar essa ideia de compra no dólar yen realmente na gaveta, tá? Então, é isso. Dólar australiano, bagunça que só, viu, galera? Olha só no diário, né? A gente tá aqui desde o dia 28, que foi o dia que caímos. A gente agora tá de lado, pelo 60 dá pra ver isso ainda mais claro, certo? Então, pra mim é meio que um range, mas um range que tá dando rompimentos aí pros dois lados, rompimentos falsos, né? Pros dois lados, né? Olha só, coisa feia, né? Então, é um range que tem que respeitar, viu, galera? Então, eu vou até deletar essas linhas de resistência pra gente não ficar viajando, né? Querendo fazer coisas que talvez não tenha aqui. E é isso, viu, galera? Então, basicamente é isso. Topo do range 65,30, fundo do range 64,85 para arredondar, né? E vamos deixar as coisas alinharem aqui, né? Vocês podem ver que a gente tá, né? Quando a gente tá indo reto, a gente tá falhando, reto para baixo falha, se for reto para cima falha, né? O que que a gente quer ver agora se for para ele continuar a subida sem ter uma falha agora? Talvez ele corrigir, esperar as médias chegarem aqui perto do preço e daí a gente fazer algo assim. Isso mais ou menos é isso que eu quero esperar. Ou a mesma coisa aqui no fundo, desce rápido, faz uma coisa, espera a média chegar e algo assim. É isso que eu prefiro ver, né, num rompimento de range, tá? Se vai reto para cima ou para baixo, para mim sempre tem essa chance de ter esses falsos alarmes, tá vendo? Esses falsos rompimentos, tá? Então, fiquem atentos nesse par. Fechando, né, então aí, como eu já desenhei um rompimento do range, né? A gente está falando dessa região sendo região de alvo aqui no topo, certo? E se romper aqui para o fundo, para mim é 64,50 sendo o alvo, tá? Enquanto tá aqui no meio, galera, muito cuidado. Eu, pessoalmente, não vejo nada de interessante aí. Dólar Nova Zelândia, talvez até pior, né? Porque tá num range aqui desde o dia 28, tá, galera? Do mês passado. E claramente, dentro de um range que vocês podem ver que está sendo muito, muito bem respeitado. Nada muito, né? Mil maravilhas aqui, como vocês podem notar. Vou até deletar esse FIB, porque não tá ajudando em nada. E é isso, viu, galera? Né? Uma certa resistência aqui no 61,22, mais ou menos, que pode talvez tocar para fazer um falso alarme e para voltar a cair, né? Mas rompendo para baixo, lembre-se que o alvo é aqui no 60,50. Primeira alvo aqui, segundo aqui no 61,50. Enquanto a gente está entre 61,10 e 60,70, para mim é um par que está sem tendência alguma e a melhor coisa é deixar de lado, beleza? Olhando outros pares, ouro deu uma boa esticada, olha só o que a gente tinha desenhado, né? Eu até falei para vocês, né, que tinha chance disso aqui nem dar um pullback. Foi 3 cenários que eu dei para vocês, tá vendo? Quase nada de pullback iria subir. Segundo seria da gente voltar até o 38,2 para depois subir. E outro seria a gente voltar abaixo do 20, do 2064, que nos daria, né, um alarme de possível rompimento falso. Ele pegou o primeiro, né, que foi nada de correção. Esperou a média chegar exatamente no preço e continuou-se o movimento de alta. Absurdo movimento no ouro aqui, viu, galera? Muito, muito legal. E a gente tem que olhar meio que longo prazo agora, né? Vamos olhar esse FIB aqui, galerinha. Vamos ver se a gente chegou num certo alvo. Quase. Ai, ai, ai. Tá? Quase chegou, então isso talvez seja algo para anotar, beleza? Talvez se ele segurar aqui bem, começar a fazer novas altas com divergência, tenha um pouquinho de cuidado. Tá? Talvez a gente venha e faça algo assim, tá? Para te tirar. Então, lembre-se que tem um alvo já na cara aqui, na região do 2.146, tá? Mas o próximo alvo depois, galerinha, olhando esse FIB, tá? 2.196, então a gente pode falar na região ali do 2.200, né? Olhando pelo diário, vamos ver se tem algum, dá pra gente usar, foi esse mesmo FIB que a gente olhou? Então, 2.152, aqui deu 2.196. 52 é pertinho desse FIB aqui, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Eu venho,
às vezes, anoto esse FIB do diário com esse FIB. Deixo uma zona assim, ó, tá vendo? Entre os dois FIBs. FIB do diário, FIB do curto prazo. Então, eu sei que aqui, galera, vai ser uma resistência interessante para ver nesse ouro, tá? Entre 2.146 a 2.152. Agora, fechamento em cima dessa região abre sim, tá? Para o mercado que está numa super tendência como essa, não duvide. Se por acaso fechar em cima dessa região, a gente talvez vai buscar esse alvo ali na região do 2.196, tá? Lembrando que a gente no diário tem um no 2.192, que é logo aqui. Também eu posso fazer a mesma coisa, ó, 192. Venho e desenho algo assim. Beleza? Então é isso, galerinha. Agora, para quem está querendo comprar, né, que lógico, é o ideal, né, fazer neste caso, eu diria, né, é de esperar um pullback. E aonde pode ser esse pullback, Thiago? Para mim, mais próximo da média 20 do 4 horas possível, ou até do 60. Vamos ver onde está o do 60. O 60 já está no preço, então eu já diria que eu não duvido daqui já subir, viu, galera? Como a gente fez aqui, ó, quando tocou na média, tá vendo? Não duvido, mas, galera, para quem não pegou... Para uma pessoa que já viu o trem andando já bastante, como já andou, é complicado pegar assim num preço assim tão próximo das altas, tá? Então, para mim, o ideal era o quê? Esse ouro corrigir mais aqui para baixo, tá? Perto da região aqui do 2.100, eu acho que seria legal já ver uma... Legal, talvez, pensar nessa hipótese. Mas lembrando que agora a nossa mega suporte é no 2.090, tá? Por quê, Thiago? Porque... Como vocês podem ver, a gente, big fechamento foi aqui, o fechamento aqui desse topo foi aqui. Então, aqui para mim é o ideal, tá? Do ouro não voltar mais para baixo. E se a gente olhar pelo diário, é um pouquinho mais abaixo também, é na região do 2.075, tá? E não é tão longe do que a gente desenhou, é basicamente aqui, ó, 2.075, tá vendo? Ó? E, então, para mim, galera, essa região aqui, ó, entre esses dois linhas que a gente acabou de desenhar, essas duas linhas azuis que a gente desenhou, não pode voltar muito abaixo disso, tá? Então, o outro cenário seria um pullback maior, só que numa região gigantesca de suporte, e dali a gente subir, tá? Comprar aqui, para mim, é arriscado, tá? Então, fiquem atentos. A prata, galerinha, conseguiu romper esse range, tá? Como vocês podem ver, né? Lógico, com a força do ouro, dos commodities em geral, prata foi com tudo, fechou acima e para mim agora, tá, galera? Né? Já foi buscar aqui quase um alvo, né? Ou foi buscar realmente, galera, 2400 era gigante ali. Vou mentir. Ele tá algumas coisinhas aqui. E deletar esse PIB. Deixa eu deletar. Vai chamar até. O que a gente pode fazer, obviamente, é colocar um FIB do topo com a mínima. Certo? Ok? Foram 50%. Então, o ideal agora, e olha só que a média está começando a inclinar do 20 agora, tá? O que pode acontecer, tá, galera? Talvez ele até volte um pouco para dentro do range, só para tocar nessas médias, para daí voltar a subir, tá? Eu não descarto essa possibilidade. Essa é um cenário, tá? Segundo cenário seria de talvez ele só tocar no topo desse range, que agora vira suporte e já volta para cima. Tá? Então, volta aqui nessa região aqui do 23,50, 23,40 e pouquinho. E dali a gente já volta para cima. Ok? Mas se for para ele realmente permanecer nessa grande tendência, viu, galera, de alta, tá? Eu acho que a gente pode vir ainda brigar com esse 618 que a gente tem aqui no 24,38 e depois aqui no topo desse triângulo na região do 24,70. Que topo de triângulo é esse, Thiago? É esse triângulo aqui, ó. Então, é brincadeira, né? Olha o tamanho disso, galera. Então, tá? É um ponto de referência realmente gigantesco que a gente tem ali. Então, 24,70, digamos assim, é o alvo grande que temos, tá? Eu diria. Bom, então é um dos dois aqui que eu olhando pelo diário, tá, galera? Pelo 4 horas não muda muita coisa, ou até pelo 60 não muda muita coisa também, né? Ver talvez que, né, se a gente já faz isso,
ou vem tocar nas médias diário que tá mais abaixo aqui. Mesma coisa, não muda muita coisa, como vocês podem notar, tá bom? Então, prata tá bem forte. Vamos olhar petróleo, né? Petróleo não conseguiu segurar muito abaixo, mas o petróleo pode fazer o que eu falei do ouro agora, ó, ter voltado para dentro do range só para tocar na média, tá vendo que começou a inclinar, tá bem inclinado inclusive agora no diário para cima, tá vendo? Então só pode ter talvez voltado para dentro do range só para tocar nas médias para a gente voltar para cima, tá? Então tem sim essa possibilidade, principalmente se ele conseguir agora quebrar essa alta aqui, ó, que temos aqui nesse preço aqui, tá? 79,46, então 79,50 para arredondar. Eu até disse, né, galera, que o fechamento aqui embaixo poderia ser bem ruim, mas, né, que vocês podem ver, até deu uma queda interessante aqui, mas nunca se esqueça também de respeitar bem as médias, tá? Então pode ter essa volta só para tocar nas médias e voltar. Eu fui muito estopado já, galera, por isso aqui, ó, com esse movimento de voltar para dentro do range para dentro, para tocar nas médias e depois voltar. Então eu aprendi muito com isso de sempre respeitar as médias, porque isso aqui só pode ser algo assim, tá? Então fiquem de olho, principalmente rompendo essa alta aí do 149,46, tá? Fazendo isso para mim já confirma um fundo e para mim esse prata pode sim continuar um movimento de alta que tem seguido aí esses últimos dias, tá? Olhando o SP500, teve uma boa correção, galera, mas muda alguma coisa aqui? Não, não ainda, tá? Deixamos sim o Morningstar ali no Evening Star, né? Desculpa, até um Shooting Star aqui no SP500, no topo, tá? Uma vela realmente bem, confirmação de topo, de vela também, de padrão de vela, tá vendo? Isso aqui sim é um padrão de reversão, tá? Mas, galera, nem perto da média 20 do diário a gente chegou ainda. Então, para mim, enquanto a gente segura, principalmente em cima dessa linha azul, dessa média azul, para mim, sem nenhum problema de alta, tá? Inclusive, vocês podem ver uma boa defesa aqui. Então, eu tô meio assim ainda, se é que é topo. Eu acho que para quem todo mundo que tá buscando topo aqui, eu acho que já deve estar maluco, né? De talvez ficar querendo buscar isso e não ver isso acontecendo até agora. E é isso, galera, basicamente, tá? Lembrando que a gente tem sim um suporte bem interessante aqui. A gente quase tocou ontem, tá? Como vocês podem ver. Então, uma região que virou, né? Era resistência, virou suporte. E é isso, tá? O que o SP500 pode fazer facilmente aqui, galera, de novo, é o que a gente tem feito aí bastante nesses últimos, né, em toda essa tendência, tá? Que é fazer uma correçãozinha meio que horizontal, né? Faz horizontal, horizontal e depois sobe, tá? Então não duvido dele fazer algo assim para depois, tá? Fazer algo mais ou menos dessa maneira aí não, tá? Lógico que a gente parou naquela região vermelha, tá? Aqui era o nosso alvo, né? Porque a gente tem 2 pips ali, tá? Mas você sabe se isso aqui realmente vai segurar aqui, se aqui realmente é topo, né? Tá querendo brincar com a sua sorte. Então eu não recomendo pensar dessa forma. Eu diria que a melhor coisa é olhar nesses curtos prazos e olhar com a tendência, no favor da tendência, tá? Para não ter erro, tá bom? Já o Nasdaq é a mesma coisa, tá, galera? Também fez um pullback interessante, só que o Nasdaq tocou na média 20. Me chamou a atenção. Fez um pullback aí de novo na média 20 e tem sentido, como vocês podem ver, uma certa pressão compradora aqui, né? Algo que é bacana olhar. Se a gente pegar toda essa pernada de alta, né? Vocês podem ver que paramos no 50, FIB de novo, região que serviu como suporte antes, tá vendo? Então esse Nasdaq, eu acho que o ideal agora, se for para ele continuar a subir, galera, é estabilizar aqui em cima, ó, acima dessa região do 18,50 aqui, tá? E aí, possivelmente, voltar a subida. Agora, né, se vir aqui, tá vendo, ó, tá a média 20 do 4 horas aqui também, já senti uma pressão e tal, pra mim, pode talvez fazer isso aqui também, tá? Então, é interessante, eu acho que, na minha opinião, essa mínima é importante, tá? Então, mas enquanto, principalmente não romper essa mínima, cuidado com essa pressão compradora aqui voltando para esse mercado novamente, tá? E o Bitcoin, galerinha, pra gente finalizar, né, é um mercado que eu já disse, né, tá numa loucura, a gente até desenhou esse triângulo, olha só que lindo que foi, né, quebrou o triângulo e foi com tudo mesmo. Eu disse para vocês que poderia ser a última pernada do Bitcoin, né, até agora eu acho que tá sendo realmente muito interessante ver isso acontecendo. Lógico que eu tinha um certo alvo aqui, ó, no 66 mil, né, mas ele foi até realmente lá no topo, estopar a galera que tava com stop loss no topo mesmo. Mas, galera, o momento que a gente tá aqui não é muito diferente do que o momento que a gente tá aqui, ó, agora, tá?
Tá vendo? Que a gente também fez um meio que bem curto, ó, um período de correção aqui e aí explodiu. Não é muito diferente do que a gente fez aqui e agora. Então, o Bitcoin para mim pode ficar nessa região aqui agora parado aqui, tá? Que não seria nada mal para o comprador do longo prazo. Agora, para quem quer entrar agora, você meio que tá pegando o fim da corrida, tá? Então, muito cuidado, Bitcoin talvez começar a fazer um lero-lero aqui nessa região, não é muito legal, né? Então, tá vendo? Se a gente colocar um FIB, talvez aqui é o 78,6, tá vendo lá? Então, aqui a gente talvez para, aí vem, desce, aí depois do nada sobe de novo, tá? Eu não descarto agora ser um começo de um processo bem feio no Bitcoin, que na tendência em si é bem saudável ver isso acontecer. Bem saudável. Por tudo que aconteceu nesses últimos dias, ver uma correção nele não seria nada mal. Então, para mim, o ideal seria ver isso no Bitcoin hoje, a partir de hoje, né? Nos próximos dias aí, ver ele parar. Agora, se não acontecer isso, galera, e a gente realmente conseguir fechar em cima desse topo aqui, tá? Em cima do 69 mil, para mim, né? Pode sim ter uma possível ida ali, alguns FIBs, alguns alvos aí em cima, e para mim, né? O primeiro pode ser 71.900 aqui, né? Na região do 72, né? E aí 75, olhando, sabendo que no diário a gente tem um alvo no 83, né? Que tá bem longe, né? Eu diria que seria loucura, mas enfim, 72 e depois 75 sendo os próximos alvos que eu pessoalmente olharia aqui no Bitcoin, tá? Bom, galera, é isso então por hoje, tá? Desejo a vocês um ótimo dia. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar muito, tá bom? Amanhã voltaremos a fazer o café. Lembrando que amanhã o Café com Forex é o nosso horário novo, das 7 horas da manhã, horário de Brasília. Então já deixa isso anotado aí na sua agenda. E quero agradecer a todos aí que sempre estão aqui assistindo nossos vídeos, sempre jogando, né, deixando comentários e tudo mais, tá? Nos ajuda muito, muito mesmo. Bom, tenham um ótimo dia a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.